E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né, sobre potenciação. Já temos uma aula aí sobre os fundamentos, né, sobre a parte de definição de uma potência. Se você ainda não assistiu, dá logo uma assistida no outro vídeo e aí depois você vem para cá para a gente estudar as propriedades juntos, beleza? Antes da gente começar, já peço, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho para que você seja notificado. Todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Beleza, pessoal? Então dá essa força aí pra gente. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar sobre as propriedades da potenciação. Então nós temos 6 propriedades aqui que nós vamos estudar hoje. Beleza? Então vamos lá. Vamos à primeira propriedade. Na primeira propriedade eu tenho o seguinte aqui, ó. A elevado a m vezes A elevado a n vai ser igual a A elevado a m mais n. O que é que isso significa? Essa propriedade aqui, ó, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Observe aqui, ó, que a base ela é a mesma. Então, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação de potências de bases iguais, basta eu conservar a base e somar os expoentes, beleza? Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado ao cubo. Observe que eu tenho, ó, a mesma base. Então, segundo a minha propriedade aqui, ó, basta eu repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui vai ficar 3, 2 mais 3, 5. Então, esse produto aqui, ó, é igual a 3 elevado à quinta potência. Por que que dá isso? Por que que a gente faz isso? Vejam só. Se eu for distribuir essas potências aqui, como ficaria? Eu teria 3 ao quadrado seria 3 vezes 3. Beleza? Isso aqui, ó, multiplicando 3 elevado ao cubo, que seria 3 vezes 3 vezes 3. Não é isso? Então, ó, se eu tenho aqui, ó, todo esse produto e a base é igual em todos eles, o que é que eu preciso fazer aqui? Repetir o 3 e ver quantas vezes ela aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a propriedade me dá essa garantia de que todas as vezes que eu tiver uma multiplicação, um produto de potências de mesma base, não preciso desenvolver a potência. Basta eu repetir a base e somar os expoentes. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quarta, que multiplica 2, que multiplica 2 ao quadrado. Ó, produto de potências de mesma base. O que é que eu preciso fazer? Conserva a base, repete a base, que é 2, e soma os expoentes, ó. 4 mais 1, né? Lembra que o 2 aqui, ó, sozinho, quer dizer que ele está elevado ao expoente 1. Só que a gente não precisa escrever, mas a gente tem que saber que esse expoente existe. Então, ó, 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Então, nós teremos aqui 2 elevado à sétima potência. Beleza, pessoal? Essa é a nossa primeira propriedade. Vamos para a segunda. Na segunda propriedade, diz o seguinte, ó, se eu tiver A elevado a M e tudo isso estiver elevado a N, o resultado vai ser, repete a base e multiplica os expoentes. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu tiver aqui, ó, 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. Observe que eu tenho uma potência aqui dentro, ó, que está sendo elevado a outra potência lá fora. O que é que a regrinha me diz? Que eu devo repetir a base, que é 2, e eu vou multiplicar
os expoentes. Então aqui vai dar 2, 3 vezes 2, 6. Então 2 à terceira elevado ao quadrado vai dar 2 elevado à sexta. Beleza, pessoal? Agora vejam só, não confunda essa situação com essa aqui, por exemplo. Eu poderia ter 2 elevado à terceira, que está sendo elevado ao quadrado. Se não tiver o parênteses, como é o caso aqui de cima, eu tenho que resolver primeiro essa potência aqui de cima, para depois resolver a potência daqui de baixo. Então isso aqui seria igual a 2, 3 elevado ao quadrado seria quanto? 9, né? 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, né? É o 3 multiplicado duas vezes. Então 3 vezes 3 dá 9. E agora sim, eu tenho 2 elevado à nona, que se eu fosse resolver, daria um resultado completamente diferente desse aqui. Observe que a situação aqui, aqui deu 2 elevado à sexta e aqui deu 2 elevado à nona. No caso aqui, se a gente resolvesse, daria 512, enquanto que esse exemplo aqui dá 64. Então veja que diferença gritante de uma situação para outra. Beleza? Então fique atento nisso aí. Quando eu tiver com uma potência, entre parênteses, elevada a uma outra potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Tranquilo. Se eu tiver uma situação como essa, sem o parênteses, aí a coisa muda de figura. Eu tenho uma potência para resolver aqui em cima e depois a outra potência para resolver embaixo. Tranquilo, pessoal? Vamos para a terceira propriedade. Aqui eu tenho um produto, uma multiplicação, A vezes B elevado a N. Quando eu tiver uma multiplicação aqui, dentro do parênteses, elevado a um expoente qualquer, esse expoente aqui, ele pode ser distribuído para os fatores que estão dentro do parênteses. Então, A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B também elevado a N. E aí é interessante a gente marcar esse tipo de propriedade, porque vai ter situações na matemática, por exemplo, que você vai ter que fazer o inverso. Você vai estar com uma situação como essa, e aí você vai ter que fazer o inverso. Você vai ter que jogar isso, transformar nisso aqui, para poder você dar continuidade na sua questão. Beleza? Mas vamos voltar para cá. Então, todas as vezes que eu tiver um produto dentro do parênteses, elevado a uma potência, a um expoente, esse expoente ele vai ser distribuído para quem estiver dentro do parênteses. Vamos ver um exemplo com números. Então, vamos supor que eu tenho aqui, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Então, eu posso escrever como sendo 3 ao quadrado vezes 5 também ao quadrado. Então, esse expoente aqui, ele é distribuído para quem tiver lá dentro do parênteses. Beleza? É diferente se eu tiver essa situação. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Observe que, como eu não tenho parênteses, nesse caso aqui, eu teria 3 vezes o quadrado aqui, só serve para o 5. 5 elevado ao quadrado, 25. O resultado aqui seria 75. Beleza? Então, se eu tenho parênteses, então o expoente ele é distribuído para todo mundo. Eu poderia ter 3, 4, 5, 10 termos aqui dentro. O expoente ia servir para todos. Se eu não tiver o parênteses, o expoente serve apenas para o número que tiver sendo base desse expoente. Beleza, pessoal? A mesma coisa disso aqui vale para letras também. Vamos supor que eu tenho aqui A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui vai, aliás, A vezes B. Certo, pessoal? Isso aqui só serve se for na multiplicação e na divisão, né? A gente vai ver em seguida. Se eu tiver aqui A vezes B elevado ao quadrado, é a mesma coisa que A ao quadrado vezes B ao quadrado e vice-versa. Tranquilo? Lembre que a propriedade é válida aqui, para multiplicação.
Se eu tiver uma situação como essa, de ter aqui, ó, 2 mais 3 elevado ao quadrado, em hipótese alguma, você pode dizer que esse expoente vai distribuir para quem está dentro do parênteses. De jeito nenhum, pessoal. Aqui você teria que somar, né? 2 mais 3, 5, elevado ao quadrado, para depois dar a resposta, que seria 25. Beleza? A propriedade aqui serve para multiplicação. Tranquilo? Vamos para a propriedade 4. Na propriedade 4, nós temos o seguinte: ó, a elevado a m dividido por a elevado a n. Ou seja, eu tenho, lembre que uma fração é uma divisão, né, pessoal? Uma fração, ela representa uma divisão. Então, aqui eu tenho divisão de potências de bases iguais, de mesma base. O que é que eu faço? Conserva a base, você repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que neste caso aqui, ó, A tem que ser diferente de zero. Lembram, né? Lá na nossa outra aula. Se eu tiver um zero no denominador de uma fração, vai dar uma indeterminação matemática. A gente não vai ter resultado. A gente não tem como dividir por zero. Não existe a divisão por zero. Então, nesse caso aqui, o A ele precisa ser diferente de zero. Tranquilo? Então, vamos ver aqui no exemplo. Então, vamos supor que eu tenho aqui 3 elevado à quarta dividido por 3 elevado ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, ó, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, que vai dar o 3 aqui, ó. 4 menos 2 dá 2. Aqui é o nosso resultado. Beleza? Então, quando eu tiver divisão de potências de bases iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Se eu tivesse uma situação contrária a essa aqui, se fosse o inverso, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, fazer aqui de lado, se eu tivesse 3 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado à quarta. Divisão de potências de mesma base, ó, repete a base e subtrai os expoentes. A regrinha não muda. Então aqui vai dar 3, ó, 2 menos 4 daria menos 2. E aí a gente ficaria com o expoente negativo. Preste atenção nesse detalhe. Vou dar mais um exemplo agora com uma outra situação que pode ocorrer se nós tivermos, por exemplo, uma situação que envolva expoente negativo. Beleza? Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, ó. 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a menos 3. Ó, divisão de potências de mesma base. O que é que a regrinha diz? Repete a base e subtrai os expoentes. Então, 2 menos 3. E aqui, ó, vai ficar 2, ó, 2 menos por menos aqui vai dar mais. Então, ó, 2 mais 3, 5. Beleza? Preste atenção nesses detalhes quando estiver resolvendo algum exercício. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa quinta propriedade. Nós temos agora aqui, ó, A elevado a menos N. Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente negativo. A gente já viu isso na outra aula da definição de potência, mas agora a gente vai trazer realmente a propriedade que mostra isso aí. Então, ó, todas as vezes que eu tiver uma base de uma potência elevada a um expoente negativo, nós vamos inverter a base. Ó, lembrando que o A aqui embaixo tem o denominador 1, então eu preciso inverter a base. Então, em vez de A sobre 1, vai ficar 1 sobre A. E o expoente que estava negativo, ele fica positivo. E aí a gente resolve. Lembrando que neste caso, mais uma vez, A precisa ser diferente de zero. Porque se eu tiver o A igual a zero, o zero no denominador, ele dá uma indeterminação. Tranquilo? Vamos ver
alguns exemplos aqui. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 2. O que é que eu faço aqui? Ó, 1 sobre 5, inverte a base, em vez de 5 sobre 1, fica 1 sobre 5, e o expoente fica positivo. 1 elevado ao quadrado dá 1, e 5 elevado ao quadrado dá 25. Tranquilo? E se eu tiver já uma fração, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 terços elevado a menos 3. A regra vai ser a mesma. Eu vou inverter a base. Então, ó, em vez de 2 sobre 3, fica 3 sobre 2. E o expoente fica positivo. E aqui eu vou resolver. Ó, 3 elevado ao cubo dá 27. E 2 elevado ao cubo dá 8. Tranquilo? Simples assim. E por último, vamos ver aqui essa propriedade 6, que trata de, ó, se eu tiver uma fração, ou uma divisão, no caso aqui, né, uma fração, ela é uma divisão, elevado a um expoente. Então a gente vai fazer semelhante à propriedade 2 que a gente viu da multiplicação. Quando eu tenho uma divisão elevada a um expoente, esse expoente vai ser distribuído para quem estiver dentro do parênteses. Então, A sobre B elevado a N é o mesmo que A elevado a N dividido por B elevado a N. Tranquilo? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 1 terço elevado a quarta potência, por exemplo. Então, eu vou ter 1 elevado a 4 e eu vou ter o 3 também elevado a 4. Esse expoente aqui, ele vai ser distribuído para todo mundo que estiver dentro do parênteses. Então, ó, 1 elevado a quarta dá 1. A gente já viu na aula passada, né? Quando a base é 1, seja qual for o expoente, o resultado sempre será 1. E 3 elevado a quarta vai dar 81. É o 3 multiplicado aqui, né? Por ele mesmo, 4 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui, ó, 2 quintos elevado a o cubo. Então aqui seria 2 elevado ao cubo e 5 também elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo dá 8 e 5 elevado ao cubo dá 125. Tranquilo? Lembrando que a gente não precisa fazer essa distribuição, a gente já pode ir direto e colocar o resultado. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre propriedades da potência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha aí com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, dá essa força aí pra gente, beleza? Então, não se esqueça, todos os dias de meio-dia nós temos vídeo novo no canal. Até a próxima. Valeu!